Agora no Parada dos Esportes, o São José na história, na data de hoje. Boa noite, Carmo. Boa noite, meus amigos. Este Parada dos Esportes e este 9 de outubro fez parte do calendário do ano de 1991, quando São José participava do Paulistão da Série A1. A Águia do Vale foi eliminada na primeira fase da competição, ficando em 11º do grupo amarelo, que era composto por Catanduvense, Inter de Limeira, Juventus, Marília, Noroeste, Olímpia, Ponte Preta, Rio Branco de Americana, Santo André, São Bento, São Carlense, São Paulo e União São João de Araras. Em 26 partidas, a Águia venceu 7, empatou outras 7 e perdeu 12. O time marcou 21 gols e sofreu 35, tendo saldo negativo de 14. E no dia 9 de outubro de 91, o São José recebeu o Juventus no Martins Pereira e ficou no empate sem gols, para um público de 365 pagantes, reflexo da má campanha que fazia o time na competição. Mas um dos destaques da Águia do Vale naquele jogo foi o goleiro Charles, jogador da base do time que vinha ganhando a confiança do treinador, que era no momento José de Assis Aragão, outro que também fazia sua estreia no São José. Charles fala da emoção de ser titular nesse difícil jogo contra o Juventus. Em 91, nesse jogo aí contra o Juventus, foi um clássico, na época São José e Juventus, São José e Inter de Limeira, esses times eram clássicos, né? Era considerado muito forte esses times. E a gente tinha um time muito forte em 91 e eu tive o privilégio de jogar essa primeira divisão pelo São José, tomando o lugar de um grande goleiro que era o Paulo Vitor. Foi o goleiro da seleção brasileira, né? O goleiro que teve muita história no Fluminense. E jogar com o meu treinador, o Aragão. Um cara sensacional como treinador e como pessoa. Dentro de campo a gente chamava ele de paizão, porque ele sempre sorria, sempre estava feliz, sempre cantando no vestiário. Nessa data aí contra o jogo contra o Juventus, foi um jogo muito, muito bom, eu me lembro. E eu tive o prazer de jogar com 19 anos, sendo uma promessa, como o nosso narrador Alberto Simões falaria, né? Pelos lados do moleque travesso, um destaque fica para o meia Sérgio Soares, que além de defender o Juventus na época, também vestiu a camisa do São José em 2000 e agora está de volta à Rua Javari como treinador do moleque para a temporada 2024-2025. Sérgio Soares fala também das lembranças que tem desse jogo. 1991, Paulistão, Série A1, São José Juventus, lembro bem desse jogo. Marcava o Vander Luiz, jogador de muita qualidade, muita técnica, cabeça pensante do São José. No jogo no Martins Pereira sempre era muito difícil jogar contra o São José. Um jogo bem equilibrado, era um Juventus buscando uma recuperação dentro do campeonato. A chegada do Candinho fez com que a gente melhorasse dentro da competição. E era um time de muita competitividade, nosso Juventus e o São José também, né? Eu lembro que estava estreando o Aragão como treinador do lado de lá, havia uma empolgação por parte do elenco do São José, evidente, normal, né? Estreia de treinador, e a gente teve um jogo bem equilibrado, de muita qualidade por parte das duas equipes, num Paulistão extremamente difícil como foi o de 91. Neste campeonato, o São José teve 4 treinadores, sendo um deles interino. Basílio foi o primeiro, comandou o time por 8 jogos, ele conhecido da torcida corintiana como Pé de Anjo, autor do gol do título paulista pelo Corinthians em 1977. Foi aquele que iniciou o campeonato no comando do time. Depois veio João Mendes, que ficou apenas um jogo interinamente. Para seu lugar, chegou Gainete, que foi quem mais treinou a Águia, 9 partidas. Quem terminou comandando o time do São José foi o ex-árbitro José de Assis Aragão. Comandou o time por 8 vezes. Aragão destaca aqui como ajudou o time da Águia a se recuperar na competição e fugir do rebaixamento. Foi minha estreia como treinador do São José. Me recordo muito bem que a equipe estava mal colocada na tabela do Campeonato Paulista e precisava reagir imediatamente para não cair de divisão. Fiz palestra com os jogadores, treinamos muito, pois a mesma estava viciada em jogar se defendendo, pois tinha necessidade
necessidade de vencer os jogos restantes do campeonato. Fomos corajosos e soltamos a equipe para jogar e os jogadores entenderam. Começamos a somar os pontos para não cair e finalmente conseguimos permanecer na divisão que disputavam. E a ficha técnica deste São José 0, Juventus 0, jogo da primeira divisão, segundo turno do chamado Grupo Amarelo, no estádio Martins Pereira, teve a arbitragem do Flávio de Carvalho. Seus auxiliares, o Mário Pires do Amaral e o Benedito Martinho de Oliveira. O São José, do estreante técnico José de Assis Aragão, teve Charles no gol, Marcelo pela lateral direita, Barros, saudoso Bira e também o Joãozinho pela esquerda. Edson Souza, um bom jogador de meio de campo, forte, veio trazido pelo saudoso também de Ed Lameiro. Nenê, irmão do Márcio Bittencourt, foi substituído pelo Carlão, e Vander Luiz, também saudoso, Gilberto, depois Silvinho que hoje é funcionário público da Prefeitura de São José dos Campos, Marcos Vinícius, o nosso Goiabinha, e Luciano, que foi o principal artilheiro do time nessa competição com 9 gols. Já o Juventus era comandado pelo senhor José Cândido Sotomayor, mais conhecido como Candinho. Foi na Portuguesa que obteve o seu maior reconhecimento profissional ao levar a equipe em 1996 à inédita final do Campeonato Brasileiro, perdida para o Grêmio lá em Porto Alegre. E também foi auxiliar técnico do Luxemburgo na seleção brasileira entre 98 e 2000. Depois da saída do técnico Luxemburgo, o Candinho ficou como interino por apenas um jogo, contra a Venezuela, quando o Brasil venceu por 6-0. Candinho, naquela oportunidade contra o São José, escalou assim o time do Juventus, com Costa no gol, Luizão, Nildo, Carlão e Robinson, Sérgio Soares, Carmo, depois Edmilson e Sérgio Guedes, Sidney, Mendonça, Esquerdinha, depois Elcio. É isso, Carmo. Registro deste jogo neste 9 de outubro de 1991, Campeonato Paulista da Série 1 daquele ano. Semana que vem tem muito mais para você. Semana que vem tem mais uma história da caminhada do São José pelo futebol do Brasil. Um abraço, Carmo. Até semana que vem, hein?